Deus de promessas. Amém. Glória seja dada a Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Tudo aquilo que o Senhor prometeu na tua vida, Ele vai cumprir em Cristo Jesus. Amém. Glória seja dada a Deus. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E na sequência dos estudos que nós estamos fazendo com o tema principal, o alimento de Deus, ministraremos hoje o 9º e penúltimo culto dessa série, cujo episódio de hoje será Como Você Se Vê. Como você se vê. Se você perdeu algum dos cultos passados, com esses episódios diferentes e com o tema principal, o alimento de Deus, vá lá no canal do Ministério Folha em Branco, no YouTube, clique lá e assista e você será grandemente abençoado em nome de Jesus. Eu já fiz no culto passado, acho que lá em 2021, em maio, se eu não estou enganado, trouxe lá uma referência de um assunto que eu gostaria de repetir, claro, com alguns pontos diferentes do passado, mas que eu achei bem interessante para a palavra que vai ser ministrada hoje. E eu quero te perguntar, como você se vê? Em um dos vídeos da minha esposa, de 1 minuto de reflexão, ela também transmitiu já faz algum tempo, a pastora Angie Medrado usou como um tema, né, escolhido por ela, a síndrome do patinho feio. Eu acho que até ela deve se lembrar. Os mais novos, como eu, por exemplo, vão com certeza se lembrar de um desenho animado, também contando a história desse patinho feio. E esse desenho, que é muito bonito por sinal, ele narra o nascimento, por um destino da natureza, de um cisne no meio de uma família de patos. Como aconteceu isso? Um dos ovos do ninho da mãe cisne cai do seu ninho, rola por um barranco e vai parar exatamente no ninho dos ovos da mãe pata. E com o tempo, né, os ovos da mãe pata começam a ser chocados e um a um dos ovos começam a quebrar e começa a nascer lá os seus patinhos. E o último ovo a quebrar era o ovo exatamente do cisne, né? E ele se quebra e lá sai um pequeno cisne, totalmente diferente dos patinhos, desengonçado. Ele tinha um tamanho maior e o seu grito, né, a forma dele fazer barulho era diferente dos patinhos, né, atrapalhado. Aí o que acontece? O pai pato, a primeira coisa que ele faz, ele olha e vê aquela grande diferença, ele vira e olha para a mãe, né, para a mãe pata, né, tipo assim, né, e aí, da onde veio esse pato estranho? Né? Então a mãe, para ela, era um filho como outro qualquer. Todo mundo sabe que o coração de mãe, né, não enxerga aparências, né? E então ela recebe aquele cisne no meio da sua família. E o cisne, então pequeno, era muito diferente dos supostos irmãos. E a sua aparência acabou sendo julgada. E ele passou a ser desprezado pelos seus irmãos, pelo pai, e isolado dos demais. Então ele olha para o seu reflexo naquela água, naquele rio, lago, não sei o que era, e começa a chorar. E ele se viu ali como alguém muito feio, diferente da sua suposta família de patos. Sozinho e triste, o patinho feio, né, então o cisne, acaba vendo uma família de cisne que estava passando, cruzando em seu caminho. Então ele percebe que aquela família de cisnes não era diferente dele, eram todos muito parecidos. Então aquela família de cisnes que ali estava passando adota aquele pequeno cisne, que até então se achava um patinho feio, eles adotam ele como um filho, então ele percebe que não era um estranho ou era feio, e passa a se ver de uma forma diferente do que estava imaginando. Sabia que cresceria junto com seus irmãos agora e tornaria um lindo e maravilhoso cisne, assim como seus pais adotivos. Vale a pena, se você pesquisar na internet, você vai achar essa história. Observe
a profunda semelhança dessa história com a realidade de muitos de nós. O mundo nos coloca em situações de isolamento, deslocados, rejeitados, sozinhos, e nos faz sentir feios, nos faz sentir diferentes. Olhamos para os espelhos e nos vemos como uma pessoa derrotada, feia, problemática, infeliz. E, infelizmente, a depressão que é gerada dessas situações leva muitas pessoas a ter esse sentimento horrível de derrota, colocando em risco a sua saúde e até a vida daqueles que são mais fracos, ao ponto de desejarem a morte. Mas quando Deus olha para nós, o que ele vê é totalmente diferente dos olhos humanos. Ele olha para nós e ele vê em nós um lindo cisne, uma pessoa de grande valor, alguém muito valoroso. E você? Como você se vê? Como um pato ou como um cisne? Eu quero te convidar, você, irmão e irmã, se assim for possível, a abrir sua Bíblia em Juízes 6. A partir do versículo 11, nós vamos ler até o versículo 16, vamos estudando em partes, cada uma da parte dessa passagem. Vamos ler eles em etapas. Então vamos ler agora primeiro o versículo 11 e versículo 12 do capítulo 6 de Juízes. E diz assim a palavra de Deus: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofrá, que pertencia ao Ibzarita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para esconder os medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Vou repetir o versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro, ou homem valoroso, em outras traduções. Veja bem, a palavra de Deus nos relata a vida de Gideão em um determinado momento da sua vida. Momento esse que ele se sentia como um patinho feio. E quem era Gideão? Só para te colocar no entendimento da palavra. Gideão foi um juiz de Israel que liderou a libertação do seu povo da opressão dos medianitas. A história de Gideão é muito lembrada pelo episódio em que ele derrotou os grandes exércitos dos medianitas com apenas 300 homens. Então Gideão viveu em um período em que o povo de Israel havia se voltado à idolatria, à prática da adoração ao deus pagão Baal, ao pecado, estava afastado de Deus. Novamente Deus precisava intervir, novamente Deus precisava trazer o povo ao arrependimento, a um conserto. E naquela época os israelitas não estavam preocupados em buscar a Deus. E isso lhes gerou uma consequência terrível. A nação de Israel, aquele povo, quanto tantas outras histórias que nós já lemos quando o povo se afasta de Deus. Eles se tornaram presas fáceis nas mãos dos medianitas, que era um povo beduíno, que dominava toda aquela área central da Palestina. Você vai ler lá isso em Juízes 6, 8. E essa mesma situação também pode acontecer com o cristão, quando nos afastamos de Deus, quando afastamos do Senhor, nos tornamos presas fáceis nas mãos de Satanás, nas mãos do nosso adversário, porque ele vai nos encontrar com as portas abertas, com a guarda aberta, permitindo que as suas setas adentrem as nossas vidas. E essa palavra relata que constantemente os hebreus eram saqueados pelos medianitas, que lhes tomavam tudo, que lhe roubavam tudo o que tinham. Era gado, ovelha, colheita, família, tudo o que os hebreus tinham, os medianitas vinham e roubavam. E quando nos afastamos de Deus, o nosso adversário entra em nossas vidas, entra em nossas casas, entra em nossa família e rouba tudo o que temos. Por quê? Porque demos brecha através do pecado, porque permitimos, através do pecado, que Satanás invadisse as nossas vidas, invadisse a vida da nossa família, invadisse a nossa casa. Assim aconteceu com os judeus, com o povo de Deus. Não uma, mas várias vezes. Foram ficando cada vez mais empobrecidos, passaram a viver escondidos nas montanhas, nas cavernas, eram roubados, saqueados todos os dias, viviam na miséria.
Tudo porque se afastaram de Deus. Com a opressão, o povo começou então a clamar ao Senhor, a buscar a Deus, pedir libertação, pedir ajuda, pedir socorro. Quando a corda aperta para o nosso lado, nós corremos para Deus. Quando a corda aperta para o nosso lado, nós buscamos a Deus. Mas será que somente quando a corda aperta que nós temos que buscar a Deus? Ou nós temos que buscar a Deus todos os dias para que a corda não aperte em nossas vidas? Foi nesse contexto histórico que o anjo do Senhor apareceu a Gideão, enquanto ele estava trabalhando, malhando trigo em um tanque de prensar uvas. Para quem não sabe, um tanque de prensar uvas é usado para quê? Para prensar uvas. Não era o lugar ideal para se malhar trigo, mas de prensar uva, mas o medo, a opressão, a tristeza, a dor fez Gideão improvisar para poder esconder a sua colheita. Era a forma que ele encontrou para sobreviver. Ele e a sua família, viver às escondidas, viver com medo. Tudo por causa de um pecado, de aquele povo ter se afastado de Deus. Se analisarmos os momentos difíceis nas nossas vidas, veremos que em muitos delas usamos um tanque de prensar uvas para nos sobrevivermos. E eu me pergunto, era esse o chamado de Deus para Gideão? Era esse o chamado de Deus para o seu povo? É esse o chamado de Deus para nossas vidas? É isso que Deus quer ver em um escolhido? Fugindo, com medo, aterrorizado, faminto, triste, angustiado? Não, não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que, ao olhar para nós, quando nós olhamos para um espelho, nós vejamos naquele espelho um homem, uma mulher valoroso ou valorosa, valente, forte. Gideão estava vivendo tempos difíceis. Nós estamos atualmente vivendo tempos difíceis. Mas isso não justifica nos afastarmos de Deus. Apesar de ter sido alguém importante, Gideão, ou ser alguém importante na sua época, Gideão se sentia como todo o seu povo, com medo, se escondendo, fraco, estavam cansados de fugir, cansados da opressão, se sentiam verdadeiros patinho feio. Nada diferente do que passamos, ou já tivemos passado, ou que ainda estejamos passando. Às vezes nos sentimos assim, como Gideão se sentiu. Quem já não teve medo? Quem já não se sentiu com vontade de se esconder? Quem nunca se sentiu fraco? Quem nunca se sentiu cansado de tantas lutas? Quem nunca se sentiu, às vezes, fugindo só para não se afastar dos problemas? Quem não já se sentiu oprimido? Quem nunca se sentiu como um patinho feio? Gideão malhava trigo no tanque de prensar uvas, trabalhando, seguindo a sua vida e tentando proteger a sua colheita dos medianitas. Foi quando Deus responde ao clamor do seu povo. Foi quando Deus vem ao socorro do seu servo. Lá em Juízes 6:12 diz assim: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro, homem valoroso. A palavra nos leva a imaginar o sentimento de Gideão ao receber essa mensagem do anjo do Senhor. Provavelmente ele nem reconheceu como anjo do Senhor. Não deve ser comigo, ou estou ouvindo coisas. Mas nesse momento, Gideão, não reconhecendo ao anjo, ele então responde, lá no versículo 13, Juízes 6:13, Ah, Senhor! Quando ele reconhece ao anjo, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Veja que Gideão responde com um sentimento forte de grande angústia para Deus. Gideão é um homem enfraquecido naquele momento, com o coração machucado, ferido, coração quebrado em pedaços.
se sentindo no mais profundo dos vales e se escondendo e com um terrível medo, Gideão então provoca a memória de Deus em sua resposta. Em relação ao passado, ele elenca os grandes feitos do Senhor do passado para o povo, mas que não eram mais vistos no presente, pelo menos até aquele momento. Então Gideão estava precisando de um milagre. Gideão estava precisando de um renovo. Nós precisamos de um milagre. Nós precisamos de um renovo. E a palavra de Gideão, na parte B do versículo 13, expressa exatamente isso. Mas agora, ó Senhor, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos do Midian. Ou seja, Deus se esqueceu de mim. Deus não olha mais para mim. Deus não se lembra mais de mim. Engano, irmão e irmã. Deus nunca se esquece de nós. Deus se lembra de nós todos os dias. Seus olhos estão sobre nós todos os dias. Conhecemos a Deus e seus grandes feitos, mas às vezes parece que nada acontece no presente, de quando nós precisamos no hoje. Esse era o sentimento de Gideão e às vezes é o nosso sentimento natural pelo que ele estava passando e vendo o seu povo passar. E é natural que nós também, às vezes, temos esses sentimentos no meio das lutas que nós passamos, mas Deus estava tranquilizando o coração de Gideão, como está tranquilizando o nosso coração. E Deus responde à oração de Gideão, Deus responde ao questionamento de Gideão, como Deus vai também responder aos nossos corações, à nossa oração. E o anjo de Deus, então, responde ao questionamento de Gideão, lá em Juízes 6,14. E dizendo assim, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, olha só, ele estava fraco, caído, assim, totalmente coração quebrado, no meio de tanta luta, e Deus responde para ele, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Que força! Estou na dependência de remédios. Que força! Estou com medo de sair de casa. Mas que força se eu estou desempregado? Que força se eu estou doente? Que força se eu estou fraco? Que força se estou cansado, desanimado? Não tenho força nem para cuidar de mim mesmo, quanto mais libertar um povo. Às vezes nós estamos tão caídos, tão fracos, que nós não conseguimos ter forças nem de orar pelo irmão, pela nossa própria família, de buscar socorro para nós mesmos. Não precisou Gideão reclamar ou falar, Deus já sabia o que passava no coração dele, como sabe o que passa em seu coração e no meu coração. Deus sabe o que você está sentindo, irmão, passando. O que está passando no teu coração, Deus conhece todas as coisas, e Deus continua a falar com Gideão e conosco. Não sou eu quem o está enviando. Não sou eu quem o está enviando. Em outras palavras, Deus está dizendo, não sou eu quem está contigo. Não sou eu que está à sua frente. Não sou eu que está nessa batalha, não sou eu que está nessa peleja, não sou eu que lhe dá vitória, não sou eu quem cura a sua enfermidade, não sou eu quem cuida dos seus. Aleluia, glória seja dada a Deus. Gideão está à frente do anjo de Deus e ainda assim a ficha não caiu. Ficamos à frente do anjo de Deus e parece que a ficha também não cai. O anjo vem à nossa frente, vemos Deus ao nosso redor e parece que estamos alienados com nossos problemas, cegos espiritualmente e não reconhecemos a Deus, não vemos a Deus. E a atitude seguinte de Gideão era de um homem comum, fraco, cansado, assim como muitas vezes nós estamos. Então, Gideão começa a murmurar e se colocar e se classificar como um patinho feio, como uma vítima, como alguém que parece não ter solução. Quantas vezes nós também não fazemos a mesma forma e murmuramos a Deus? Olha lá que diz Juízes 15, 6:15. Ah, Senhor! Começa assim, né? Ah, Senhor! Respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Ou seja, eu sou o patinho feio do meio de todo esse povo.
Eu sou o menor de todos, o mais fraco, o de menos valor. A dor e a tristeza era tão grande, com marcas tão profundas na vida de Gideão, que o cegou totalmente espiritualmente. Ele só tinha olhos para os seus problemas. Sou menor? Sou menos importante? Sou insignificante? Sou sem valor? Gideão estava se rotulando como um patinho feio. E quantas vezes nós nos rotulamos como um patinho feio? Deus nos vê como homens e mulheres valorosos, valentes, corajosos. Tem um louvor que eu gosto muito, que quem cantava é Ludmila Ferber. Ela faleceu, infelizmente, mas havia muitos louvores dela que eu gostava muito, e esse daqui é um do que eu gosto muito. E ele diz assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, irmão e irmã. Você tem grande valor para Deus, porque Deus se entregou na cruz do Calvário e o Espírito do Senhor se move dentro de nós. Deus nos vê com homens e mulheres valorosos, valentes. O mundo, os homens, nos rotulam assim como um patinho feio, mas o que importa é como Deus nos vê. O que importa é que para Deus temos um grande valor. O que importa é que para Deus somos poderosos guerreiros. Você é importante para Deus e você tem grande valor para Deus. Vemos um homem que se esqueceu de tudo que Deus lhe fez. Se olharmos para um espelho, qual será o reflexo que nós vemos? De um cisne ou de um patinho feio? De alguém fraco ou alguém forte? De alguém machucado ou de alguém curado? De alguém caído ou honrado? O que você vê? Como você se vê, irmão? Veja a resposta, então, que Deus dá para Gideão, lá em Juízes 6,16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só homem. Vou repetir, eu estarei com você, respondeu o Senhor. Esta foi a palavra de Deus para Gideão e esta é a palavra de Deus para a sua vida hoje. A força vem de Deus, porque Deus te vê como um lindo cisne, como um homem valoroso, um valoroso guerreiro, uma mulher de grande valor. A luta que você está passando não é sua, é de Deus. Então mantenha-se na posição, persevere, busque, clame, espere no Senhor, não desista, porque o alimento vem de Deus para lhe dar, renovar as forças e colocar esse gigante por terra em nome de Jesus. Deus entregou seu filho, seu único filho à morte de cruz, carregou sobre os seus ombros nossos pecados para podermos ser vitoriosos, para não perecermos e sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Viva uma vida de bênção e abundância no Senhor. Fuja das iguarias do rei. Como diz a palavra, eu estarei com você, respondeu o Senhor. A resposta de Deus a Gideão é a resposta de Deus para a tua vida. Então receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão. Não perca essa oportunidade que Deus coloca nas nossas mãos, através dos ensinamentos da palavra revelada, que é a palavra profética. Seja um vencedor em Cristo Jesus. Fuja dos encantamentos do pecado, das superstições, dos enganos. Busque resposta no Senhor Jesus.
do Deus das nossas vidas, Cristo. E viva intensamente o amor de Cristo e seja feliz, você e a sua família, em nome de Jesus. Glória seja a Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, quero lhe agradecer por essa palavra abençoada, Senhor, amado Deus. Que possamos, Pai, ser gideões valentes e valorosos, Pai. Que possamos ser guerreiros, Pai amado, que coloca o inferno por terra na autoridade do seu nome, Jesus. Abençoa cada um que está assistindo a este culto, Pai. Abençoa cada um, Pai amado, que está participando deste momento, dessa palavra, Senhor. Que ela fique enraizada em nossos corações, Pai amado. E que Satanás não roube de nós o que o Senhor nos entregou, Pai querido. É que eu te peço em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor sejam com todos, hoje e sempre. Amém. Glória seja dada ao seu nome, Jesus.